Seja bem-vindo a mais um episódio do Apollo Cast. Expondo heresias, propagando a sã doutrina. Olá a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus nos converta de dentro para fora. Esta é a edição de número 15 do novo ApolloCast, e neste episódio nós iremos identificar e responder as seguintes questões: o que são doutrinas de demônios e como identificá-las, o que diz as Escrituras sobre as doutrinas de demônios, como combater uma doutrina de demônio, quais são as principais doutrinas de demônios vistas nas igrejas nos últimos tempos, e quais são as responsabilidades e ministérios dos verdadeiros servos de Cristo diante de tudo que será exposto. Pois bem, nos últimos anos, cerca de 10 ou 20 anos, muitas igrejas têm experimentado em suas liturgias diversas ferramentas de psicologia aplicadas ao meio gospel. Isso deve-se ao fato da adentrada do movimento humanista nas mesmas. O movimento humanista, resumidamente, é uma filosofia que enfatiza os desejos, as vontades e necessidades humanas, e a aplicação de conceitos da ciência para a solução e a realização da vontade humana, em detrimento da vontade do Criador para com o mesmo. Aliás, estamos experimentando ultimamente diversos pensamentos humanos que estão por matar a existência de Deus, ou pelo menos no coração de muitas pessoas. Recentemente eu ouvi algumas pessoas comentando coisas do tipo: Deus é uma criação do intelecto humano, Deus é um ser maligno ou mau, o mal e o bem foram criados por ele, o inferno não existe e se existe não é eterno, os demônios serão perdoados por Deus na batalha final, e a lista vai cada vez aumentando. Um dos principais movimentos evangélicos que passou a aplicar a psicologia para resolver os problemas do homem é a chamada teologia da prosperidade, que basicamente ensina que Deus é dono de toda a riqueza material, repetindo, material, e quer dar aos seus servos, mas para que isso aconteça é necessário primeiro que este dê quantias financeiras a ele. Se não for assim, é impossível que este Deus faça algo para o homem. E levando-se por esse pensamento, este Deus seria um ser que precisa receber um certo suborno ou contrapartida para que possa operar na vida do crente, limitando Deus a só resolver o problema do crente se ele fizer algum voto financeiro ou algum sacrifício financeiro. E é através deste pensamento que tais pregadores da teologia da prosperidade usam exemplos de fidelidade, como exemplo de fidelidade, alguns donos de marcas famosas no mundo, com a premissa de que eles eram dizimistas, fiéis e que por isso Deus os fez grande no mundo empresarial. Mas esses mesmos pregadores ignoram o fato de que muitos destes empresários eram também maçons, sendo que outros tantos eram também ocultistas ou até mesmo corruptos ou nem convertidos. Então falaremos agora de forma resumida sobre essa questão, até porque o assunto ele é bem grande e esgotaria o tempo, não teríamos um tempo hábil para que pudéssemos falar sobre esse assunto. Então vamos falar agora sobre as contribuições dessa psicologia humana para a corrupção do evangelho dentro das igrejas. Então falaremos primeiramente sobre o behaviorismo, que é uma ideia elaborada por Skinner, e basicamente sobre esse termo, o Ivan Pavlov, por exemplo, ele era um psicólogo e fisiologista russo que era apaixonado pelas obras de Charles Darwin, e ele desenvolveu alguns estudos sobre a questão do reforço condicionado e a teoria do comportamento. O reflexo condicionado é um reflexo que surge através do aprendizado, ou seja, através de uma resposta a um estímulo que antes não existia e, portanto, não tinha nenhuma resposta. Ocorre através da associação repetida entre esse tal estímulo
que anteriormente não causava nenhuma resposta, com outro que tem a capacidade de causá-la. É também chamado de condicionamento clássico. E como que esse condicionamento é aplicado nas reuniões e nos cultos de algumas igrejas? Pois bem, os pregadores eles estimulam a mente dos fiéis a desejarem ou ter necessidades que antes eles não tinham, ou pelo menos que estava dormente. Ou seja, os fiéis eles nunca antes faziam associações dos seus desejos com uma possível vontade de Deus em realizá-los. Explicando, Deus nunca desejou, por exemplo, que o homem tivesse muito mais dinheiro ou qualquer outro bem material para que ele pudesse esbanjar ou ostentar. Deus sempre nos prometeu que nos daria o necessário para que pudéssemos viver, e não o contrário. Mas através dessas pregações enganosas, esses supostos homens de Deus conseguem estimular no fiel tal desejo, e não bastando, eles conseguem ainda atribuir a Deus esta suposta vontade para com o homem. O behaviorismo. Dentro do behaviorismo existe o reforço positivo e o negativo. O reforço positivo é um elemento que atua como um prêmio, geralmente satisfaz alguma necessidade básica ou gera alguma resposta agradável, enquanto que o reforço negativo é um elemento que nos gera uma resposta de dor, de descontentamento, de desconforto. Esse fator atua como uma punição por não seguir as regras. Então, aplicando esses pontos do movimento dentro do movimento evangélico, seria como se o reforço positivo fosse tudo aquilo que a organização religiosa pode oferecer ao membro se ele obedecer às regras e às crenças ali aplicadas. Se você fizer o voto financeiro da corrente dos 1000 empresários, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes. Você será cabeça e não cauda. Deus quer que você participe desta campanha e se você participar, vai receber muitas bênçãos. Geralmente, as tais bênçãos são sempre materiais, pois no Evangelho da vida de Cristo, essa teologia não se sustenta. Cristo jamais prometeu vida material a ninguém. Veja o que diz o texto de Marcos capítulo 10, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o jovem rico, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-lhe aos pobres, e terás tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. No caso do reforço negativo, ocorre o oposto, ou seja, se você fizer o que o sistema religioso diz para não fazer, você receberá punições. Observação: nós devemos fazer o que Deus expressamente nos manda fazer, e não o que a instituição religiosa ou homens nos manda fazer. Mas parece que o número de pessoas que creem muito mais em homens tem crescido cada vez mais. Isso é um dado assustador. As pessoas foram condicionadas a crerem que questionar os seus líderes evangélicos ou qualquer outro líder através da própria palavra de Deus é um pecado de rebeldia, sendo que o próprio Cristo e os apóstolos os encorajavam a fazer isso. Veja, por exemplo, o exemplo dos irmãos de Bereia. Um grande exemplo que deveria ser seguido por todos nós. Neste caso, a aplicação da teoria do reforço positivo ou negativo pode se confundir com as promessas e punições decorrentes da desobediência a Deus. Porque eu devo lembrá-los que o homem tenta explicar as coisas divinas com a sua mente carnal humana. Mas sim, neste caso existem mesmo leis divinas que devemos segui-las. E caso não obedeçamos, recebemos as consequências. Porque isso é mais do que normal. Por exemplo, quem faz o bem recebe o bem, e quem faz o mal recebe o mal. Mas o homem ele quer sempre quebrar as regras de Deus e fazer o mal, e ainda por cima receber o bem. Sabendo-se disso, os pregadores espertinhos sempre tratam de distorcer as escrituras e dizem ou prometem aquilo que Deus não disse ou prometeu. Na psicologia evangélica ou simplesmente no movimento evangélico coach, as atenções são voltadas para o homem, os seus desejos e as suas necessidades. No entanto, não há a mínima possibilidade de encontrarmos vitória e soluções para a nossa alma e em nós mesmos.
O pensamento de que o homem tem em seu interior uma força, uma capacidade inata para realizar coisas maravilhosas vem da filosofia, mais especificamente de correntes esotéricas e místicas, como por exemplo a Ho'oponopono, o positivismo, o coach empresarial e até mesmo em filosofias mais complexas como o hermetismo, a lei da atração, que corresponde ao primeiro princípio hermético, chamado de princípio do mentalismo, que é aplicado nesta corrente do mentalismo ou do positivismo, que fala ou prega que se você mentalizar aquilo que você quer, você vai tornar realidade, né? Vai sair do mundo das ideias e vai vir para o mundo físico. Isso é bastante pregado, ou foi bastante pregado pelo David Yogi Cho, que se diz ser o fundador da maior Assembleia de Deus do mundo. Mas não se engane, a nossa vitória é Jesus Cristo, nossa força e a nossa redenção é Ele e mais ninguém. Por exemplo, veja o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versos 18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A psicologia moderna está baseada na sabedoria do homem e não na de Deus. É a opinião dos homens em vez da autoridade da palavra de Deus. A diversidade das opiniões humanas vê-se no fato de haver mais de 250 sistemas de psicoterapias e mais de 10.000 técnicas, incluindo as que podem ajudar os animais domésticos, e cada uma delas advoga superioridade em relação às demais. Essa é uma citação de William MacDonald. E continuando sobre esse mesmo termo, Martin e Drade Bobbigan diz, abre aspas, a igreja não tem escapado da influência totalmente pervagante da psicoterapia. Ela tem inadvertida e ansiosamente abraçado a pseudociência da psicoterapia e tem incorporado este engodo aos vários ligamentos da vida eclesiástica. A igreja não somente inclui os conceitos e ensinos dos psicoterapeutas aos sermões e seminários, como se alinha e se curva mental e emocionalmente hesitante e claudificante diante do elevado altar da psicologia. Muitos líderes eclesiásticos contendem com a igreja e dizem que ela não tem a capacidade de resolver as necessidades dos que estão sofrendo de depressão, ansiedade, medos e outros problemas da vida. Por isso, eles infalível ou seja, a infalível e eterna palavra de Deus passa a não ter mais capacidade de mudar ou de solucionar os problemas do homem. Por causa da confusão existente entre a ciência e a pseudociência, os líderes eclesiásticos têm exaltado a psicoterapia à posição da autoridade da igreja moderna, em detrimento da autoridade final da palavra de Deus, ou seja, a igreja e a ciência é quem dita as regras, né? A palavra de Deus fica de lado. A parábola dos talentos. Muitos pastores interpretam esta passagem utilizando a visão humana das coisas. No entanto, as coisas do alto não são como as de baixo. Talento para o Evangelho de Cristo é entendido como o nível de responsabilidade que Deus dá a cada um de seus servos para propagar seu Evangelho de redenção. Apesar de ser simples de entender, é, ao mesmo tempo, importante saber que a cada um de nós foi dado certo nível de responsabilidade. Ou seja, cada um de nós tem a capacidade e a responsabilidade de pregar o Evangelho. Talento não é capacidade intelectual, é responsabilidade. O que são as doutrinas de demônios e como podemos identificá-las? Basicamente são qualquer outra doutrina, lei ou pensamento que esteja em oposição ao que o Senhor Deus nos disse, de si mesmo ou do seu Cristo, através de Cristo e dos apóstolos e profetas. Ou seja, qualquer coisa que seja a mais ou a menos do que Deus nos ordenou obedecer é uma doutrina de homens ou de demônio. Por exemplo, Cristo nos diz que só podemos ser salvos pela graça e misericórdia dele através da pregação do Evangelho e da redenção.
e pelo arrependimento da prática das obras mortas, ou seja, do pecado. Mas surgem religiosos dizendo que se você não fizer o voto tal, ou a campanha e a corrente tal, você será condenado ao inferno. Outro exemplo é, se você não vai religiosamente em todos os cultos da igreja porque está mal ou em pecado, e tem uma lista enorme. O seu uniforme de obreiro é santo, venha beber da água dos milagres urgente, faça esse voto da vassoura ungida e varra o mal da sua vida. E por aí vai. Você pode procurar alguma doutrina bíblica relacionada a esses exemplos na Escritura e constatará que Jesus não ordenou nada parecido. Inclusive, ele militava contra partidos políticos e contra o esoterismo judaico. O que diz as Escrituras sobre as doutrinas de demônios? Bem, o texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2 e o verso 7 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E continuando, temos o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, incite a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Não vos deixes influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Hebreus 13, versos 9. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daqueles que vos chamou, pela graça de Cristo, para seguires a outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 7. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus. Com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, e não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Deuteronômio capítulo 32, versos 17. Abandonastes a rocha de que te gerou, e te esquecestes de Deus que te deu a vida, te fez nascer. Deuteronômio capítulo 32, versos 18. Como combater a uma doutrina de demônios? Bom, devemos combater a doutrina estranha com a palavra de Deus, não com teologia, não com intelecto humano, não com arrogância e muito menos com ignorância, pois é necessário que o obreiro de Deus tenha conhecimento das Escrituras e saiba manejá-la bem e principalmente sem distorções e visões humanas. As Escrituras têm a resposta para tudo, desde que você esteja aberto a estudá-la com amor e atenção. Quais são as principais doutrinas de demônios vistas nas igrejas dos últimos tempos? Bem, como a lista é enorme, eu enumerei apenas as principais: teologia da prosperidade, teologia da libertação, evangelho coach, positivismo, mentalismo evangélico, aconselhamento de casais e famílias através da psicologia humana, secularismo religioso, que é o uso da cultura, do esporte, do bem-estar, da ecologia como princípio de mudança espiritual ou social, política nos púlpitos, o Jesus à direita conservadora versus o Jesus socialista, mistificação de objetos consagrados ou de datas comemorativas paganizadas, valorização intelectual do homem na igreja, etc.
Quais são as responsabilidades ou o ministério dos verdadeiros servos de Cristo diante de tudo que nós falamos até aqui? Drops Apolocast, sua dose rápida mas homeopática para combater as heresias teológicas. Paralelos entre a Páscoa cristã e a Páscoa pagã. Segundo o paganismo, um termo que resumidamente significa da terra, ou seja, desta terra, deste plano material. Existe uma celebração ou culto muito antigo, mais antigo até do que a Páscoa, Pesach dos israelitas. Tal celebração é atribuída a deusa Iostre, honrada Iostara. Sobre Iostre Morrigan diz: Iostre era a grande deusa-mãe, saxônica da alvorada, da luz crescente, da primavera e do renascimento da vegetação. Era conhecida pelos nomes Ostare, Ostara, Ostern, Iostra, Iostur, Austron e Aisos. A deusa Iostre pode relacionar-se com a deusa Eos grega, e a deusa Aurora romana, ambas deusas do amanhecer, e com Ishtar e Astarte da Babilônia, ambas deusas do amor. Daí a associação entre a Páscoa pagã, o coelho e o ovo. Ambos, símbolos de fertilidade e nascimento para estas religiões. Já a Páscoa israelita, a mesma celebrada por Cristo, que não tem nada a ver com coelhos que botam ovos de chocolate caríssimos, é a festa mais antiga do calendário judaico. Comemora-se o nascimento do povo judeu como um povo livre e independente, conta-se entre o povo sobre a saída da escravidão do Egito e a sua trajetória até a liberdade. E contarás a teu filho, constitui o princípio básico do Seder, ordem, onde se inicia a celebração de Pesach, passagem. O interessante é que no Pesach israelita, eles comiam ervas amargas como símbolo do amargor vivido no Egito quando o povo estava em situação de escravidão. Portanto, a Páscoa secular comemorada por muitos significa basicamente o culto à terra, à fertilidade, a deusa Ostara, muito importante para o culto à natureza da religião Wicca. Agora que você já sabe a diferença entre estas duas versões de Páscoa, cabe a você decidir qual irá celebrar na prática. Primeiro, a Bíblia nos diz para não nos associarmos com as obras enganosas das trevas, não aceitá-las ou não omiti-las da sua existência. Então é dever do bom cristão expô-las e condená-las. Se você vê e faz vista grossa, você simplesmente será cúmplice de tais obras. Veja o que o texto de Efésios capítulo 5, versos 11 ao 13 diz: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Portanto, não é de se admirar que, quando você revela uma heresia teológica, esses líderes, dessas instituições religiosas, eles ficam com raiva, com ódio, diz que você é um endemoniado, que você está sendo rebelde. Isso daí é comum, porque eles não querem ser expostos, Então eles têm raiva de ser expostos, porque o engano deles será jogado aí para que todo mundo possa conhecer e analisar por si próprio. Segundo, não aceite as mudanças sociais e humanas que a sociedade nos impõe, com suas inversões de valores, com o politicamente correto ou com essa nova linguagem e filosofia inclusiva. O texto de Romanos 12, versos 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No mais, devemos combater o bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Pregar o Evangelho sem aumentar e diminuir, sem distorcer nada, do jeito que Cristo deixou. Eu te aguardo no próximo episódio do Apolocast. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
We'll be right back.